terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje eu vou falar sobre eleições e votação e sobre muitas coisas que eu percebo sobre esse assunto. Mas, antes de tudo, já vou deixando aqui logo aquele recado de sempre. Inscreva no canal, ative o sininho para não perderem as notificações e já vai deixando logo seu like, pois tudo isso é muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais. Bem, mas dado o recado, vamos lá ao vídeo. Bem, eu achei que no vídeo de hoje, falar um pouco sobre eleições e votação, porque a gente teve aí esse período das eleições e tal, que teve o primeiro, o segundo turno, onde a maior parte do povo brasileiro foi às urnas votar. Comigo não foi diferente, votei nos dois turnos. Tem muitas coisas que eu percebo sobre as eleições, sobre votação, coisas que eu percebo em muitos brasileiros sobre isso. E que eu acho que seria legal fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Eu percebo que muitos brasileiros talvez acho que a maioria não sabe realmente votar. Porque existe muitas pessoas votam ali, muitas vezes sem pensar muito bem. E aí nós temos algumas questões ali bem sérias. Existe uma questão que nem é tão séria assim, mas que é algo bem perceptível no povo brasileiro, é que geralmente tem a questão de eleger candidatos e não pelo currículo dele, pelas propostas dele, pelo seu passado, pelas coisas que ele fez, o que deixou de fazer, não. Vota no cara por causa ali das frases de efeito, ali do carisma, do jeitão, jeito de falar com as pessoas. Isso faz com que muitas pessoas votem em determinado candidato e as pessoas às vezes nem analisam, nem olham pro passado dele, não analisam as propostas, o currículo, as coisas que ele fez, que não fez, casos de corrupção que talvez ele esteja envolvido, coisas ali do passado daquele político que o fizeram chegar até ali. Não, a pessoa vota nele por causa das frases de efeito, do jeito dele de falar, carisma, todos esses motivos. E nessa eleição, nós vimos que se elegeu ali o candidato Jair Bolsonaro, para presidente. E eu sei que muitas pessoas votaram nele por causa daquele jeito dele, de ser um cara ali que fala muitas frases de efeito, ali bastante possível, carismático, que ele fala o que pensa, meio sem pensar até, todo aquele jeitão ali dele, de ali aquela raiva, que não, vamos para o país, as coisas que ele fala. Eu sei que muita gente votou nele por causa disso, por causa desse jeito dele, e não tanto pelo passado dele, pelas propostas, pelas coisas ali que ele pretende fazer, mas pelo jeitão mesmo. Sim, muitos votaram nele analisando todas essas coisas que eu falei, mas muita gente vota ali no seu candidato por aquele jeitão, por aquele carisma, Isso é uma das coisas que fazem com que o povo brasileiro vote num candidato. E isso é um problema, porque, beleza, sabe? É bom que o candidato ele tenha carisma e tal, isso ajuda. Mas eu acho que existem questões muito mais importantes, sabe? A pessoa que vai governar um país, ela tem que estudar, ela tem que saber como fazer isso, ela tem que ali, saber governar, ela tem que ter ali um passado limpo, tem que ser uma pessoa ali honesta, tem que ter boas propostas, tem que saber como administrar, tem que saber ali administrar uma nação. Então, tem uma série de coisas, de questões ali que alguém tem que ter na hora de saber como governar um país de forma correta, E existem coisas muito mais importantes que a frase de efeito. No final, isso nem importa tanto. No final, o que vai importar é a pessoa ali, ela saber o que está fazendo, ela saber como ali aceitar as melhores propostas ali para ajudar o país, para fazer com que o país cresça, se desenvolva cada vez mais, para corrigir ali problemas dentro do país. Isso é o que realmente importa, que a pessoa saiba administrar, que ela saiba governar. E eu vejo que muitos brasileiros ali votam mais pelo jeitão mesmo, por frases de efeitos, esse tipo de coisa,
Então, muitos políticos se aproveitam disso para ganhar votos. E nisso se elege muitos políticos que às vezes nem são muito capacitados, mas por causa do jeitão carismático deles acabam ganhando. Mas existe uma questão muito mais séria que essa, que é de muita gente que não sabem quem vai votar, e ao invés de votar branco e nulo, que é algo que eu não acho muito correto, mas quer dizer, eu acho que cada um tem direito, mas eu acho que não é uma decisão muito boa, né, se você quer realmente mudar o país. Mas um direito de cada um, só que ao invés dessas pessoas votarem então em branco, votar nulo, elas pegam e votam em qualquer um que vier ali pela frente. Mas não sei quem eu vou votar nesse aí mesmo, é isso aí. Felizmente nessas eleições não apareceu lá, tipo, os candidatos e tal. Essa foi a primeira eleição em que eu votei. Eu resolvi fazer o título mesmo com 18 anos, né? Mas ele tem uma amiga minha que fez antes, né, aos 16. E aí teve votação aqui na minha cidade e tal, não era para presidente, nada do tipo, votação na cidade mesmo. E eu soube que ela não sabia direito em quem votar. E ela pegou, olhou lá nomes ali aleatórios ali na urna e votou neles. Votou ali em qualquer um sem nem saber quem eram, porque eu não sabia mesmo quem ia votar. Eu pensei, Deus do céu! Sabe, se você não sabe quem vai votar, vota em branco, sabe? É o melhor que você faz. Porque, cara, imagina se você vota numa pessoa que é, tipo, super corrupta, ou que é, tipo, um laranja, como acontece muito, né? O político ali corrupto não consegue se candidatar e ele coloca um laranja ali no lugar, que vai ser, tipo, um fantoche dele. Imagina, sabe, se você tá votando em pessoas assim, sabe, você não pode fazer isso, sabe? Tem que pensar em quem você vai votar. E votar em qualquer um, candidatos aleatórios ali, só porque você não sabe quem vai votar, que você nem sabe quem é, só porque olhou lá na urna os números e é isso aí mesmo, sabe? Isso é algo. Não, sabe? Não é. Ainda bem que tirar esse negócio lá, porque pelo menos assim não tem como a pessoa ir ver lá o número dos candidatos lá na urna e votar em qualquer um que não sabe quem vai votar. Mas, sabe, isso é algo muito ruim, sabe? Não faça isso, sabe? Porque você pode você tá ajudando ali a eleger uma pessoa que pode ser ali um candidato terrível. Mas pensar, mas meu voto não faz tanta diferença assim. Mas pega várias pessoas, sabe? E não é só essa minha amiga. Tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Não sabe quem vai votar e vota em qualquer um lá. E isso não, você tem que saber em quem você vai votar, sabe? Se não sabe, vota em branco. Então esse é ali um grande problema que eu vejo muita gente que faz total descaso de votação e vota em qualquer um só porque não sabe quem vai votar e não sabe. E realmente o brasileiro não tem muito hábito de pesquisar sobre os candidatos, pesquisar sobre o passado deles, sobre as propostas e tal. Né? O brasileiro não tem muito isso de fazer essas coisas. Eu sou uma pessoa que eu particularmente não sou muito chegada assim em política e tal, mas né, eu tento ali na época de eleições tal pesquisar para saber o que eu tô fazendo, mesmo que eu não goste muito, né, mesmo que eu prefira estar fazendo outras coisas, eu faço isso porque eu sei que é importante, porque eu sei que isso é necessário, afinal a gente precisa tentar melhorar aí cada vez mais o nosso país, tentar eleger pessoas capacitadas para isso. Mas eu sei que muitos brasileiros não têm esse hábito de pesquisar, acabam votando mais em frase de efeito, em qualquer um ali que esteja ali aparecendo. Mas eu tento sempre dar uma pesquisadinha aí. E outra questão séria que eu vejo é que o brasileiro se preocupa muito em presidente, presidente. E eu vi, tipo, muita gente ali votando só em presidente nessas eleições, votando em branco em todos os outros. E isso é muito sério porque, não sabe, o presidente não é o único que vai mudar. Na verdade, ele tem até pouco poder se você for pensar em todos os outros políticos, sabe? É o conjunto que faz a diferença. Você tem que saber eleger bons candidatos em todas ali as áreas, bons deputados, governadores, sabe? Você tem que escolher ali pessoas capacitadas em todas as áreas, porque só assim
você vai mudar um país, sabe? Não é só mudando o presidente que vai consertar as coisas, você precisa mudar em todos os âmbitos ali. E as pessoas têm a mania de votar só em presidente porque acham que é o único que vai mudar o presidente, quando isso não é verdade. E aí tem essa questão, mas só tem candidato ruim, os candidatos são tudo ruins, não, ninguém presta, então nem faz sentido, vou votar em branco mesmo, é isso aí. Bem, algumas vezes realmente você se vê ali meio sem muitas grandes opções, né? Todos os candidatos parecem meio bostas. Mas eu tenho um lema que se for votar, se não tiver melhor, vote sempre no menos pior. A gente diz, não pode fazer isso. Se você não tem a opção melhor, sabe o que você vai fazer? Vota no menos pior, porque alguém vai ter que se eleger desses candidatos aí. Melhor que se eleja o menos pior. Eu acho que se todo mundo votasse sempre no candidato menos pior, chegaria um momento em que a gente poderia escolher entre o melhor, né? Infelizmente as pessoas não fazem isso, mas se cada um votasse no menos pior, ali no menos corrupto, no menos ali ruim, no menos com proposta furada ali, acho que se cada vez fosse assim, todas as eleições, chegaria um momento em que a gente poderia votar ali no melhor, né, no mais honesto, com as melhores propostas, com o melhor currículo. Então eu tento sempre votar ali no... Se não tem opção melhor, eu voto ali no menos pior. Eu tento não votar em branco, porque eu sei que no final alguém vai ter que se eleger, então melhor que seja ali o menos pior. Então, é isso que eu penso e eu acho que as pessoas deveriam fazer mais isso. Votar em branco, votar nulo, não vai fazer nenhuma diferença, sabe? Mas e se todas as pessoas votassem em branco? E se todas as pessoas votassem nulo? Se a maioria... Cara, isso não vai acontecer. Pode até ser que aconteça, mas é muito raro, sabe? Os votos em branco vão ser minoria. Na maioria das vezes vai ser minoria, sabe? Você votar em branco, você não vai estar ajudando muito. É importante sim escolher um candidato, sabe? Porque se você vota em branco, você nem tem como reclamar, sabe? Eu não votei nesse aí. Mas também não votou em ninguém, sabe? Você não ajudou ninguém a se eleger, então você também não pode, sabe, ficar falando, porque você não ajudou em nada. Então se você votar em outro, você pode falar, não culpei a mim, ele se elegeu, mas eu votei no outro, sabe? Fiz minha parte votando no outro. Aí você até pode reclamar, mas se você votou em branco, você não tem esse direito, não. E se você também votou no candidato ali ruim que tá fazendo merda. Mas então, essas são questões ali que eu vejo muitos brasileiros fazendo e que são grandes problemas, sabe? Porque é muito importante que você conheça os candidatos, que você pesquise sobre eles e que você vote ali no que você acha que melhor se encaixa ali na sua proposta e o que tem menos chance de fazer merda. Porque é isso que realmente vai fazer diferença pro nosso país. E não é só mudando o presidente, todos os âmbitos ali da política precisam ali de mudança, sabe? Você precisa, não adianta votar em branco em geral e votar só pro presidente, isso não vai realmente mudar as coisas, sabe? Você precisa pensar em todas as áreas. Bem, já passou, né, a época de eleições e tal, mas eu acho que isso fica um recado interessante para 2022, que é onde teremos ali as novas eleições. Então, talvez nas próximas, aí, se você dessa vez cometeu ali erros e tal, talvez pensar um pouco nas próximas eleições, pesquisar mais e tal, e tentar escolher ali um candidato interessante e tal, votar menos em branco, e tentar ali eleger pessoas que realmente possam mudar o nosso país. E vamos ver como vai ser agora, né, com essas pessoas que se elegeram e tal, como que vai ficar o país agora, se teremos melhoras ou não. Vamos ver então como que vai ser daqui pra frente e vamos torcer para que as coisas melhorem, nem que seja um pouquinho, porque qualquer melhora já é alguma coisa. Mas então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, curtam e comentem a opinião de vocês, sabe? Como que foi, se vocês votaram nessas eleições, se vocês pesquisaram bem, votaram muito em branco, qual a opinião de vocês sobre esse assunto. Comentem aí, porque acho que isso ajuda muito a acrescentar o vídeo. E compartilhem para quem vocês acham que vai gostar. Mas então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!